Mateus 26, 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, me use como vaso de barro. Eu preciso ouvir a Tua palavra também, os meus irmãos também precisam ouvir. Que o Senhor abra os corações para que atendam a Sua palavra. Que haja reverência e temor no coração de todos aqui, pois estamos em Tua casa e queremos ouvir a Sua voz, Pai. Em nome de Jesus, me usa. Amém e amém. Meus irmãos, domingo à noite, o sermão, a homilia da noite foi sobre a última ceia. E aí eu falei um pouco sobre o serviço, porque os discípulos foram preparar o lugar da Páscoa. Vocês lembram disso, né? No domingo à noite. E aí depois eu falei sobre a traição de Judas e os 4 cálices da Páscoa. Na quarta-feira eu destrinchei mais algumas coisas do sermão de domingo. E a gente aprofundou mais, sobre a questão de Judas ser destinado a trair. A gente estudou um pouquinho sobre isso, né? Sobre a perseverança dos santos, por que Judas caiu. A gente aprofundou um pouquinho. Agora de manhã eu quero focar numa parte importante que serve como alerta para a gente. E o tema do sermão dessa manhã é Judas e a Feira da Vaidade. Porque eu vou fazer essa conexão com o livro do Bunyan, O Peregrino, e eu peço que vocês prestem muita atenção. Eu acredito que em nossos corações há uma fábrica de problemas. Uma fábrica de pecado, uma fábrica de idolatria, como já dizia os nossos teólogos antigos, já diziam eles. Eu acredito muito nisso. Mas nós sabemos que Judas ele foi usado também pelo diabo. Ele já tinha suas tendências de roubar. Ele roubava as ofertas de Jesus, vocês sabiam disso? Ele trabalhava como tesoureiro do Senhor Jesus e ele roubava o dinheiro de Jesus. Ele tinha esses impulsos. Um dia, quando aquela mulher quebrou aquele perfume caro e cheiroso e ungiu o corpo do Senhor, a cabeça do Senhor, Judas disse assim: isso é muito caro, ela poderia ter vendido e dado aos pobres. Aí João cagueta Judas, né? João diz assim: ele disse isso porque não estava preocupado com os pobres, mas por ser ladrão. Ele estava preocupado com o lucro. Ele, por ser ladrão, ele queria aquilo para ele mesmo. Esse era Judas. E aí, quando eu o coloco na feira da vaidade, na feira das tentações, a gente aprende algumas lições. O que é a feira da vaidade? O que é isso? O livro do Bunyan, chamado O Peregrino, é o livro mais vendido depois da Bíblia, até hoje. É um clássico, é um livraço. Eu já li algumas vezes. E eu li também um pedacinho desse Caminhando com o Peregrino, do Charles Haddon Spurgeon. Fantástico! Livro para aquecer o coração, com comentários do príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. E eu fico imaginando como seria o Judas na Feira da Vaidade. Porém, eu preciso ensinar a vocês ou relembrar o que é a Feira da Vaidade. O livro Peregrino narra a trajetória de um homem chamado Cristão. Os nomes desse livro, das pessoas, dos personagens, sempre são nomes de virtudes ou de vícios. Então, por exemplo, tem um homem chamado Esperançoso. Então não é nome tipo Alfredo, tipo Mateus, não tem isso. É esperançoso porque é um personagem que tem esperança. E a esperança do personagem está sempre em Deus, sempre em Jesus. Tem um personagem chamado Volúvel. Vocês já imaginam, né? O Volúvel até deixou o caminho dos ímpios. Ele deixou a terra da destruição, a cidade da destruição, e ele foi servir Jesus rumo à cidade celestial. Mas na primeira aprovação, o Volúvel desiste. Ele volta. Não tem esses crentes que mal começam a jornada, na primeira aprovação ele desiste, ele não quer ser crente mais? Ele toma um susto daquilo ali, ele quer voltar? Esse é o Volúvel. Tem o obstinado, tem o auxílio. Então os nomes sempre são de virtudes ou vícios. Como, por exemplo, tem o tal do tagarela. Só fala. Fala, mas não tem fruto. Ele não faz nada para o Senhor. Mas ele fala, então ele é o tagarela.
Tem o tal do gigante de desespero, que é aquele período de desespero que todo cristão pode passar. Se desespera da fé, da esperança, parece que Deus abandonou. Ele entra num desespero profundo. Mas o livro vai dando algumas saídas para ele. Como que ele fugiu do desespero? O livro ensina sobre isso, mas não é o tema de hoje. Porém, para o caminho, tem um caminho para a cidade celestial, que o livro do Bunyan diz que os cristãos, ou os fiéis, ou os peregrinos, desde 5.000 anos atrás, passam por ali. É uma estrada que sai da cidade da destruição e vai até a cidade celestial, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí é uma ficção baseada na Bíblia, tá? Conta até mesmo os nossos trajetos. Só que tem uma tríade satânica no livro, que é o Beelzebul, príncipe das moscas, né? Legião, os crentes mais antigos sabem o que é o legião aqui, né? Quem não vai saber. O que é legião? O que é legião? Os crentes antigos sabem o que é legião. E o Apollyon, lá do livro de Apocalipse, aquele demônio que é libertado no livro de Apocalipse e que causa terror. Então essa tríade satânica está no livro. Beelzebul, Legião e Apollyon. O que esses três fizeram para tentar destruir os peregrinos que passavam rumo à cidade celestial? Eles vão para um distrito chamado Vaidade e eles fundam uma feira lá. E o nome da feira é a Feira da Vaidade. O que tem nessa feira? Nessa feira tem vícios, nessa feira tem adultério, nessa feira tem inveja, nessa feira tem lascívia, tem luxúria, nessa feira tem tudo de ruim. Você chega lá, você acaba sendo encantado pela feira. Quer um pouquinho de lascívia? Ah, eu quero, aqui tem. Pega a lascívia. Quer um pouquinho de luxúria? Tem mentira? Tem mentira. Porque aqui é a grande feira da vaidade. Imagine os cristãos passando ali e encontrando esse grande lugar de tentação. Todo cristão passa ali. Porque Beelzebul mapeou o caminho e viu que desde 5.000 anos atrás, todos aqueles que queriam servir o Senhor passavam por essa estrada. Então ele estabelece a feira no meio do caminho. No distrito da vaidade, ele funda essa feira para pegar a gente. Todo cristão passa pela feira da vaidade. Todo cristão passa pela feira da tentação. Eu já passei, e dependendo se eu estiver andando em círculo, eu vou passar de novo por lá. Você provavelmente já passou. Se não passou, espera. Você vai encarar a feira da vaidade. Você vai chegar num lugar onde vão te oferecer coisas que aos olhos dos homens parecem serem prazerosas. Então, aqui, analisando a vida de Judas, alguns teólogos acreditam que ele vendeu Jesus com pena. Ele tinha pena de Jesus. Eu não vou deixar esse cara morrer. Ele é meu mestre. Eu não vou deixar ele morrer. O que eu vou fazer? Eu vou vender ele para poupá-lo da morte. Porque eu quero que o reino dele seja agora. Eu quero que ele se torne rei agora. Eu quero que ele enfrente os romanos agora. Porque se ele é o Messias, ele tem que enfrentar agora. Então o que eu vou fazer para impedi-lo de morrer? Eu vou vender. Alguns entendem que é isso aí. Eu não entendo que é assim não, tá? Porque se Judas fez isso, cadê a empatia de Jesus? Olha, ele é inocente. Ele queria me ajudar, mas ele acabou me vendendo. E soou como traição, mas na verdade não é uma traição. Ele queria me ajudar. Ele me vendeu para me livrar da morte. Eu não entendo assim, eu nem acho que o texto entende assim não, tá? Nem acho que os autores bíblicos entenderam assim não. Qual é a minha posição? Judas vendeu Jesus por amar o lucro. Porque a Bíblia vai destrinchando um pouquinho o coração de Judas. Como eu já narrei para vocês, João diz que ele roubava Jesus. Ele era tesoureiro, então ele roubava as ofertas que Jesus ganhava. Já tem aí. João também diz que quando essa mulher quebrou aquele nardo caro e jogou em Jesus, ele disse assim, poderia ter vendido e dado aos pobres. Aí João, como eu disse no início do sermão, ele não disse isso por amor aos pobres. Ele disse isso porque era ladrão. Então, olha o coração de Judas. Quando ele vende Jesus nesse texto aqui, por 30 moedas de prata, o versículo 16 diz o seguinte, desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Ele foi vendido pelo lucro. Ele quis o lucro. O coração dele não estava no Senhor Jesus Cristo. O coração dele estava em tudo que o beneficiaria.
Ele queria sempre o benefício, ele queria sempre o mamão, ele queria sempre o dinheiro, ele era hipnotizado pelo dinheiro. Judas não sobrevive à feira da vaidade, onde todo aquele que professa Jesus vai encarar. As pessoas dizem assim, por que há tanto sofrimento ao seguir Jesus? É porque ao seguir Jesus há tanto inimigo. E por que há tanto inimigo? Porque Jesus é o único caminho para a salvação. Se esse é o único caminho para a salvação, as hordas das trevas vão se juntar no meio desse caminho. Esse é, esse não é. Vocês vão passar pela peneira. Quem não for, fica na feira da vaidade. Quem for de verdade, enfrenta a feira da vaidade, porque tem Jesus como superior a tudo que se vende nas bancadas. Porque a gente vai olhar lá e vai dizer assim, olha... Tu é crente, aqui tem uma calça que marca os glúteos, você quer? Não, não quero, que eu sou crente. Ah, você é crente? É. Olha, aqui tem um jogo do tigrinho para você apostar. Está na feira da vaidade. Aí o besta vai lá e joga no tigrinho. E perde dinheiro. Isso é feira da vaidade. É o inimigo colocando coisas que são atrativas aos nossos olhos para nos derrubar. Judas não resistiu à feira da vaidade. E o Bezebu estava ali, no cangote dele. Tanto é que quando ele come da ceia, nós estudamos isso na quarta-feira, o que o texto diz? Após ele comer da ceia, o diabo entrou em Judas. Aí quando o diabo entra em Judas, Jesus diz assim, faça logo o que você tem que fazer. Ele deu as costas e foi trair Jesus. Ele não sobreviveu à feira da vaidade. E aqui é óbvio. Deus é absolutamente soberano. João capítulo 6 diz o seguinte, que Jesus desde o princípio sabia quem ia trair. Ele sabia, são coisas que até na minha cabeça ficam confusas. Há uma tensão nas escrituras sagradas. Como que se lê a Bíblia? Eu estou vendo, eu nunca vi um período onde tanta gente, seja descrente, seja crente, fala de Deus como se fosse um doutor. Fala de Deus como se fosse um conhecedor. Fala das Escrituras Sagradas como se a conhecesse. Eu nunca vi tanto palpiteiro na minha vida. Aí eu olho assim, tá, o cara lá é ímpio. E o cara tá dando palpite. O cara tá dizendo, não, isso aí não é exegese. Pô. O cara é ímpio. Esse livro aqui mexe com todo mundo mesmo, né? Só que tem uma maneira de ler o livro. Isso aqui são várias literaturas dentro de um só livro. Então a gente tem literatura apocalíptica. Como que interpreta uma literatura apocalíptica? Você precisa de ajuda. Não saia lendo literatura apocalíptica, por exemplo, como o livro de Apocalipse, como o final de Daniel, você vai se lascar. Você vai entender tudo errado, você vai se lascar. A gente tem textos simbólicos, a gente tem textos parabólicos. Como que se estuda uma parábola? Não é tão fácil assim, não. Por exemplo, Kenneth Bale, um grande erudito que escreveu o livro A Parábolas de Lucas, ele já era um exegeta, ele já era um teólogo, ele foi morar no Oriente Médio para estudar o contexto. O lugar por onde Jesus passou, ele foi lá. Ele foi querer saber o que significa enterrar o pai, por exemplo. Não tem aquele texto assim, o custo de seguir Jesus? Está grifado em nossas Bíblias lá, o custo de seguir Jesus, né? Que chega um homem e diz assim, Senhor, eu vou te seguir por onde quer que vá. Aí Jesus diz assim, as raposas têm as suas tocas, mas eu, o filho do homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Vocês lembram disso? Parece que ele já vai eliminando, né? Aí o texto diz, aí veio outro discípulo assim, Senhor, eu irei contigo, porém me deixa enterrar meu pai. Aí Jesus parece muito rude, né? Porque ele diz, deixe os mortos enterrarem os mortos. Vem e me segue. Aí o Ben disse assim, como é que funciona isso? Eu preciso ir lá. Eu já li um monte de coisa sobre o contexto cultural, contexto histórico, mas agora eu vou para lá. Eu vou estudar aquilo ali. Eu vou conversar com esses caras do Oriente. Porque a cultura deles não muda como a nossa do Ocidente. A nossa muda de 5 em 5 anos. A deles é uma cultura bem sólida. Tem mulher de burca por lá. Até hoje. Então demora, as coisas lá demoram a mudar. Aí ele foi entendendo que, por exemplo, tem uma saída para esse custo. Porque algumas pessoas explicaram para ele que enterrar o pai não necessariamente significa que o pai morreu, mas é uma tradição. Ele só sai de casa para seguir um outro homem quando o ancião de sua família morre. Então, tem exegeta que discorda disso, mas o Belê é um grande erudito. E ele disse o seguinte, não, esses caras me parecem estar certo. Provavelmente o homem estava dizendo para Jesus, olha, eu quero até te seguir, mas espera meu pai morrer para eu me enterrar. E aí,
Tem todo um experimento social no Oriente, tá? Que ele fez. Então não é tão simples assim estudar as escrituras sagradas. Não é tão simples. Então nesse livro existem tensões, irmãos. Existem tensões. Como que Deus é totalmente soberano e Judas é totalmente responsável? Responsável pelos seus atos. Porque Judas traiu porque quis. O coração dele era daquele jeito. Ele quis fazer. Deus não colocou aquilo no coração de Judas. Deus não levou Judas a fazer. Judas era assim. Mas Deus é soberano até mesmo sobre os atos de Judas. Como explica? Não explica. Isso é tensão teológica. Os hipercalvinistas focam muito na soberania. Ah, porque Deus fez, Deus criou isso, Deus criou aquilo, Deus fez o mal. Não! Olha, o foco deles está errado. Aí os arminianos vão focar muito na responsabilidade humana, porque é Judas, Deus não tem nada a ver com isso, mais ou menos, tá? Estou querendo um espantalho aqui de propósito mesmo. É Judas que fez, Deus não sabia e tudo mais, ou sabia, mas não pôde intervir. Né? Fui mais honesto agora. Onde a gente tem que focar? Na tensão. Deus é soberano, Judas é responsável e dorme com barulho e acabou. Por exemplo, como a gente lida com o texto de Samuel? E Deus incitou Davi a fazer um censo em Israel, que não era para fazer. E aí em Crônicas, narrando a mesma cena, e o diabo incitou Davi a fazer o censo. Foi Deus ou o diabo que incitou Davi? E aí, quem incitou? Foi Deus ou foi o diabo? O mesmo texto, a mesma cena, em outro livro diz que foi o diabo. No outro diz que foi Deus. Tensão. As duas coisas estão ali existindo e funcionando. E como termina isso? Tem explicação? Até tem uma explicação, mas deixa a tensão acontecer um pouquinho. Deixa a tensão estar lá. Jesus é plenamente Deus, plenamente homem. Como resolve? Não resolve. É tensão. A gente é chamado a se encantar com o texto bíblico. O texto é profundo. Então, em Judas tem essa tensão teológica também. Deus sabia, Deus é soberano sobre os atos de Judas, mas Judas quis. Ele será julgado pelo desejo do coração dele, que foi só dele. Porque o texto diz, ai daquele que trai. É melhor que não fosse nascer, seria melhor se ele não nascesse, do que trair o Salvador. Judas quis fazer isso. Irmãos, tem um teólogo chamado Carlos Vailate. Eu respeito ele, é um doutor em teologia. Porque tem muitos hoje apologetas que fizeram cursinhos de apologética. Estão ficando muito famosos na internet, né? Eles fizeram cursinhos de apologética. Cursinhos. Para quem não sabe, apologética é a defesa da fé. Tá? Você defende a fé cristã. Então tem alguns ficando bem famosos, mas eles não são doutores na questão. Eles não são estudiosos de ponta, tá? Eles fizeram cursinhos de apologéticas. Não é o caso do Vailate. O Vailate foi para a USP, né? Fez hebraico, é doutor. Então ele tem uma erudição. Porém, ele disse que essas coisas acontecem porque o judeu coloca Deus em tudo, o Vailate vai dizer. Então parece que o Vailate não concorda. Você lê a Bíblia e diz assim, Deus arrebentou a minha vida. Uma linguagem vulgar minha. Mas tu encontra isso, por exemplo, em Jeremias e Lamentações. Ele veio ao meu caminho como uma ursa e me destruiu. O Vailate vai olhar e vai dizer, não, ele que coloca Deus em tudo. Não quer dizer que foi Deus que fez. O Vailate tá ficando maluco, cara. O texto é infalível, cara. Se o autor está dizendo que Deus fez aquilo, Deus fez aquilo. Por exemplo, os filhos de Eli. E eles não vão se arrepender porque eu quero matar os dois. Não, porque o autor coloca Deus em tudo, não é necessariamente Deus. Óbvio que é Deus, como é que pode um doutor cair num erro bobo desse? É a mania de apologeta de querer livrar Deus de tudo. Não é para livrar Deus, não. É você receber o texto, acatar o texto e ficar com o texto. Judas é um dos grandes paradoxos que nós temos nas Escrituras Sagradas. É alguém que está envolto numa coisa terrível. Terrível. Porque Jesus diz assim, todos aqueles que eu orei, o Senhor guardou, exceto o filho da perdição, que é Judas. Ele não orou por Judas. Então Judas cai, vende o Senhor, não sobrevive na feira da vaidade, onde os corações são atraídos por todo tipo de maldade. E não vem dizer para mim que o seu coração não é não, hein? Não, meu coração não é não. Aí alguns dizem, eu nem preciso de Jesus, porque meu coração é bom. Tu não precisa de Jesus? Quem diz que não precisa do Senhor Jesus já está com o pé no inferno.
O inferno é necessário, sim. A gente está vendo um monte de maldade no mundo. Quem vai julgar? Quem vai julgar? De onde vieram os presídios? De onde que vem esse impulso do nosso coração de criar presídios? Há uma coisa no coração do homem que tende a imitar aquilo que Deus fez. Os presídios foram criados para trancafiar os maus. O líder do Comando Vermelho está onde? Está num presídio. De onde vem esses impulsos de trancafiar, de julgar e de prender? Tudo isso aponta para uma prisão eterna que acontecerá no juízo de um juiz justo. Quem me livra disso? Só o sangue de Jesus me livra da condenação. Só Jesus. É urgente servir Jesus por causa disso. Agora voltemos aqui. Grave isso. Judas, responsável pelos desejos do seu próprio coração. Absolutamente responsável. Traiu porque quis, vendeu porque quis. E alguns irmãos ficaram com medo. Ih, pastor, e se eu for Judas? E se eu for um Judas? E se eu for um Judas? Cuide do coração de você. A perseverança que vai dizer se vocês pertencem ou não ao Senhor. Perseverem até o fim. Fiquem até o fim no caminho. O que é o coração humano? Por que a feira da vaidade faz sentido? Jeremias, quando ele fala do coração humano, eu não vou ler o texto, mas vocês conhecem esse grande texto sobre o coração, parece que o profeta coloca o coração do homem numa bandeja, Nilton. E ele quer mostrar para a gente o que é o coração humano. Porque os filósofos do nosso tempo, pelo menos da modernidade para cá, do iluminismo, precisavam se atentar mais para isso. O homem não nasce bom. O coração do homem não é uma coisa boa. O profeta Jeremias, ele parece colocar o coração do homem numa bandeja e ele mostra, tá vendo o coração de vocês? Tá vendo ele pulsar? Você sabe o que é isso? O coração de vocês é mais enganoso do que todas as coisas. É desesperadamente corrupto. Todas as maldades saem daqui, ó, da bandeja. Não tem vitimismo. Ah, mas por quê? Também tinha lá uma feira da vaidade, ou tinha uma armadilha. Ah, é culpa do meu irmão que me batia, é culpa do meu pai. O teu coração é assim. Tem vários culpados, e você é um também. Porque hoje está nessa moda, né? Ah, eu violentei a moça porque meu pai que não sei o quê, mas você fez besteira, cara. Isso estava no teu coração. Jesus foi humilhado, espancado, e ele não amaldiçoou ninguém. Ele foi como um cordeiro mudo para a cruz. E na hora do último suspiro, ele disse: Pai, perdoa eles, Pai. Porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem quem sou eu. Perdoa eles. Imagine se Jesus diz: Não, mas é porque agora eu estou envenenado, amargurado, porque eles são maus e eles me torturam. Ele age de acordo com o coração dele. E o coração de Jesus é limpo. É puro. Como ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele reage de acordo com o coração dele. Ele foi humilhado, ele não humilha. Ele foi ofendido, ele não ofende. Mas você, Jeremias diz: olha isso aqui. Eu não vou tratar do tópico da regeneração agora. Eu sei que tem vários poréns, né? Como é o nosso coração depois do Espírito Santo. Mas eu quero causar aqui um problema primeiro, né? O coração de vocês tem isso aqui, ó. Existem escorpiões, serpentes, sapos no coração de vocês. Todo tipo de inclinação, todo tipo de malignidade. De onde vêm os adultérios, disse Jesus? De onde vem a imoralidade sexual? De onde vem a mentira? De onde vem a inveja? De onde vem a ofensa? Disse Jesus em Marcos 7. Se não de dentro do coração de vocês. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai do homem, porque o coração do homem é perverso. Algumas pessoas ouvem isso e dizem assim: não, meu coração não é assim, esse pastor está maluco, meu pai sempre disse que eu tinha um coração bom, a minha mãe sempre disse que eu tinha um coração bom. Vai no presídio e pergunta lá: há alguém aqui que até os 20 anos de idade todo mundo achava que era bom? E que vivia uma vida até mesmo
aos olhos dos homens íntegra? Vai lá. Eu já vi assassinato onde os vizinhos diziam assim, ninguém nem suspeitava porque ele era um menino bom. Aí quando você vai ver, esse menino bom matou 2 crianças. Por quê? Aquele cara de coração bom bebeu um pouquinho e esfaqueou o irmão. E aí? Como assim? Bebeu um pouquinho e esfaqueou o irmão? Aquele outro cara ou aquela outra mulher de coração bom, num dia lá que ninguém entende como, se estressou e deu um tapa na cara da mãe. Como assim se estressou e deu... aí chora, eu era boa, eu não sei o que houve. Escuta o que a Bíblia está dizendo para você saber lidar consigo mesmo. Você não é bom. Amanhã ou depois você pode se surpreender. E eu não desejo que seja da pior maneira. Que você diga, o pastor estava falando a verdade. No momento do sermão eu não acreditava, mas passou um mês e eu fiz uma grande besteira. Eu tinha que ter ouvido ele ao invés de questionar. Isso é o coração de vocês. Foi colocado numa bandeja e eu mostrei para vocês. A feira da vaidade, agora é mais pra gente. Ela também acontece na nossa mente, tá, irmãos? Eu sei que tem ambientes, falando de forma literal, que podem suscitar de nós coisas que estavam guardadas há muitos anos, né? Dependendo de onde tu trabalha, né? Da tentação que você está recebendo, se é policial, de repente, lidando com uma propina, né? De 15 mil reais, de 20 mil, aquilo mexe com você. Caramba, eu não queria pegar, poxa, eu sou crente, e agora? Mas a feira da vaidade pode se dar no nosso ambiente físico, nosso ambiente material, nosso ambiente de trabalho. Ah, mas aquela secretária está me olhando, e agora, meu Deus, eu estava bem, e o que está acontecendo? Oh, aquele rapaz lá agora com o jogo de tigrinho está me tentando, e aí, joga no Arrascaeta que vai meter gol, ou joga no Botafogo e ninguém joga. Eu ia falar no Arthur, mas ninguém nem sabe quem é Arthur. Aí meu coração bambiou, porque é a feira da vaidade nas nossas vidas, acontecendo de forma literal. Porém, a feira da vaidade, normalmente, ela acontece aqui, ó. Você tem o potencial de, deitado na sua cama, pensar em todo tipo de maldade. Não tem ninguém do lado de fora te tentando. Ninguém! Você olha, não tem nem o diabo ali. Tá só você. Mas você é capaz de pensar nas piores coisas deitado na cama. Você é capaz de pensar nas piores coisas lavando louça. Principalmente na louça. Como eu queria quebrar o prato na cabeça. Ah, essa faca aqui, dá-me graças. Porque meu marido não lava uma louça. Dá-me graças. Acontece aqui na mente. A feira da vaidade está aqui. E é por isso que alguns crentes fiéis venceram grandes tentações, mas depois de anos agora se encontram enfrentando as tentações aqui. Ninguém sabe, marido não sabe, a mãe não sabe, o pastor não sabe, a igreja não sabe, mas está aqui, ó, e está voltando tudo de novo. E eu digo para os irmãos no gabinete pastoral, né? Cuidado, a assombração sempre volta. Ela te assustou muito um período. Ela sabe que tu é assustado. Ela vai parar um pouquinho. Daqui a pouco ela volta de novo a fazer o barulhinho no quarto. Ela sempre volta. Essas tentações você vence, mas ela vai voltar. Ela volta um dia. E te pega de surpresa. Você diz, e agora? Eu estou na feira da vaidade na minha cabeça. E está na hora de eu dizer não aqui na minha cabeça, no meu coração, buscar o meu Senhor. Quantas vezes a lascívia tentou te dominar, meu chapa? Até mesmo naqueles dias em que você orou, leu a Bíblia de manhã e à tarde na academia, bingo! Algo que você viu, penetrou e ficou. Para aqueles que têm problemas com inveja, estava tudo bem, aí você viu a sua irmã prosperar naquilo que você queria e Deus nunca te deu, mas deu para ela. Bingo! A raiva. Por quê? Eu queria para mim.
que ela tem? Por que ele tem? É a feira da vaidade do seu coração. Judas fracassou na feira da vaidade pela inclinação do coração dele. Não fracasse você, pois eu já estou aqui te dando os segredos da caminhada. Você vai voltar a passar por ela. E você vai dizer não. Estava o cristão e o fiel na feira da vaidade. Sabe o que o fiel disse? Quando disseram assim, compra a lascívia, compra a mentira. Sabe o que o fiel disse? Eu quero a verdade, vocês têm? Se tiver a verdade, eu compro. Não é à toa que no livro ele morreu por causa disso. Eu quero a verdade. Na feira da vaidade, eu não quero isso. Eu quero a palavra do Senhor Jesus Cristo. E na feira da vaidade não tem. Não tem. Estou caminhando para o final. O Spurgeon, num trechinho desse livro, disse o seguinte, presta atenção, não é muito longo, não. O estado mais feliz de um cristão é o de santidade. Quem achou que a santidade era aquilo que deixava o cristão meio quadrado, né? Meio chato, meio debilóide? Não é isso a visão bíblica de santidade, tá? Santidade torna o coração alegre. Uma vida de corrupção, uma vida de pecado, uma vida onde você deve muita gente, onde você dá a volta em muita gente, uma vida em que você está vendo pornografia escondida da sua esposa, uma vida em que você tem uma amante e ela não tem. Isso não é alegria, isso corrói o homem. Isso vai te matando, vai acabando com você. Uma vida de assassinato, onde você é um miliciano que mata as pessoas. Isso vai corroendo, isso não dá alegria. O Spurgeon diz, o estado mais feliz de um cristão é o estado de santidade. Da mesma forma que há mais calor, quanto mais próximos estivermos do sol, também haverá mais felicidade, quanto mais próximos estivermos de Cristo. Escolha na feira da vaidade. Lembre-se de Cristo na feira da vaidade. Se eu aceitar, eu caio. Lembre-se, tem um vestidinho aqui que vai deixar suas pernas de fora, crente. Aí vem outro crente assim, tá vendo essa crente? Ela tá meio sensível, dá em cima dela aqui. Conseguiu ela? Os dois são crentes? Sim. E estão tendo um caso? Sim. E são crentes? Sim. Não tem problema não, na feira da vaidade pode. Ninguém é de ferro, né? É o Beelzebub falando. Aqui pode. Esse seu Deus que é quadrado, aqui pode. Não tem problema. O que o Spurgeon vai dizer sobre a feira da vaidade é a doçura do pecado que o torna mais perigoso. Grava isso. É a doçura do pecado que o torna mais perigoso. Satanás nunca vende seus venenos nus. Ele sempre os doura antes. Cuidado com os prazeres. Muitos deles são inocentes e saudáveis, mas muitos são destrutivos. Se diz que onde os cactos mais bonitos crescem, é onde as serpentes mais venenosas se escondem. O Spurgeon é um poeta, né? Onde parece que é o melhor cenário. Os cactos mais lindos, as serpentes mais venenosas estão lá. Como eu já falei 3 vezes aqui, né? Eu e meu pai matando rato em casa. Não era, Isaías, não era com arrozinho, com chumbinho, não. Eu jantava carne assada com batata, com feijão, com arroz e farofa. E o rato comia igual. Meu pai dizia assim, a gente está comendo o quê? Farofa, arroz, feijão, batata e carne assada, molinha, que eu gostava. E o rato então vai comer carne assada, batata, arroz, feijão e farofa. Porém no dele... Aí meu pai dizia assim, ó, não fala não. Rato, tu vai jantar aqui hoje, meu pai falava. Como membro da minha família. Aí meu pai... E foi, pai? João Pedro. Mexe aí. E o rato vinha. Oh! No caso, meu pai era o diabo e o rato era o crente, né? Deixa ele ouvir isso. Ele ouvir isso. Leonardo, o que está acontecendo contigo? Eu sou crente, rapaz. É a
analogia. O rato comia carne assada e morria. Porque o veneno do diabo vem misturado das melhores coisas dessa terra. É assim com o pecado. Spurgeon dizendo, os prazeres mais justos abrigam os pecados mais nojentos. Repita comigo, os prazeres mais justos abrigam os pecados mais nojentos. Eu não estou dizendo que a gente não pode se alegrar. Pode. Que a gente não pode festejar. Pode. Mas nós não estamos no Éden. Se no Éden já era perigoso, né? Nós não estamos no estado eterno ainda. Por trás daquele pudim delicioso tá a gula. Tá ou não tá? Pra que comer o pudim todo, mulher? Lembra do pastor? Manda um pedaço. Um pedacinho para cada não é pecado. Eu gosto muito de sorvete de flocos. É o melhor que tem. Mas eu não compro. Por que eu não compro? Diabetes. Eu não sou, mas minha mãe era. Eu acabo com um pote. E aí entra a gula. Entra o pecado. Aí vem a doença. Você acha que beber um vinho é ruim? Você acha que beber vinho é ruim? Você acha que Deus diz que é pecado beber vinho? Não, não é pecado não. Mas por trás dos melhores prazeres abrigam os pecados mais nojentos. Um cálice de vinho não é pecado. Mas você vai beber 2 garrafas. Cuide-se, diz Spurgeon. A víbora de Cleópatra foi entregue a ela em uma cesta de flores. A rainha Cleópatra do Egito. Ele faz a cada um de nós uma oferta de peculiar alegria e nos instiga por meio de prazeres para nos prender. Assim é o diabo. Você está em paz com o pecado do seu coração? Todo crente verdadeiro está em guerra e não em paz com o pecado do coração. Pastor, eu sei que eu sou muito grossa e a minha grosseria causa um grande tumulto no meu lar. Porque eu sou grossa, porque eu sou grosso, é porque eu sou iracundo, isso causa um problema no meu lar. Até minha esposa já quis me abandonar. Meus filhos não têm um diálogo legal comigo porque eu posso estourar a qualquer momento. E você está em paz com isso? Está na hora de mudar, né? Está na hora de se irar contra a ira. E a inveja que tem separado os amigos da sua vida? Ninguém quer andar com invejoso. Ninguém. Está na hora de odiar a inveja. E tantos outros pecados que você conhece no coração. Isso não é um problema somente psicológico. Isso é pecado. O nome é pecado. A gente tem que lidar, porque hoje a gente está vivendo um período onde a gente tem várias desculpas, né? Ah, eu sou assim porque eu tenho TDAH. Ah, eu sou assim porque eu tenho um transtorno não sei o quê. Eu sou meio dodói também, já falei quarta-feira. Eu tenho um estoque aí doido. A quarta-feira eu expliquei melhor. Mas eu vou me vitimizar? Eu vou culpar um monte dessas coisas aí? Estou brincando, eu nunca fui, não. Para examinar, nem falo, porque eu tenho certeza, se eu for examinar, vou sair de lá com um laudo. Tu também, tá? Todo mundo dodói. Termino agora. Crente, uma mensagem de consolo para você. As suas lutas não significam que você é Judas, tá? Seus pecados, a vontade de desistir, não significa que você é Judas. Lembra que antes de Judas trair Jesus, ele abrigava no coração dele a maldade do roubo. Ele praticava o roubo. Ele foi vender Jesus de forma deliberada. Não quer dizer que você está enfrentando lutas e passa pela feira da vaidade que você é um Judas. Todo crente vai passar pela feira. O Spurgeon tem uma mensagem para a gente agora final. Um trechinho bem pequenininho. Quando você estiver cansado da luta,
e do pecado que o encontra em todas as ocasiões, diz Spurgeon. Considere que todos os santos sofreram essa mesma dificuldade. Eles não foram levados em camas macias para o céu. E você não deve esperar viajar para lá mais facilmente do que eles. Todos os santos lidavam com pecados, com fraquezas. Qual a diferença? Jesus valia mais do que todos os prazeres mundanos para ele. Judas, ou melhor, Jesus, não valia nada para Judas. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Eu não quero vender o meu Senhor nem por 1 bilhão de dólares. Porque nós entendemos que o valor de Jesus é infinito. Infinito. A nossa luta é que Jesus se torne o maior tesouro do nosso coração. O maior tesouro. Eu espero que ele seja o maior tesouro do seu coração. A minha vida sem Jesus era uma. A minha vida com Jesus, outra. Pergunta se eu quero deixá-lo. Eu já fui provado de várias maneiras. Pergunta se eu quero abandoná-lo. A minha resposta é não. Não. É por isso que uma das minhas orações é: Senhor, não me deixe te deixar. Essa semana mesmo eu orei, eu pedi: Deus, me amarra com correntes de diamante que ninguém pode arrebentar. Me amarra. Faça essa oração também. Já passei do tempo. Espero que tenha sido edificante para vocês o sermão dessa manhã. Vigiem. O nosso Senhor vale muito. Você vai passar pela feira, tá? Da vaidade. Mas como eu disse, você vai passar. Você não vai morrer lá. Curve sua cabeça. Senhor Deus, nos dê graça, força e coragem. Não nos deixe abandonar o nosso Senhor na feira da vaidade. Não nos deixe, Senhor Deus, trocar o nosso Senhor por 30 moedas, por 50, por 1 bilhão, por 1 trilhão. Pai, que o Senhor Jesus venha crescer em nossos corações. Como Pedro disse, para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Que essa fala de Pedro ecoe em nossos corações. Obrigado por essa manhã, Pai. O Senhor derramou graça sobre as nossas vidas. Eu oro que o Senhor venha fazer morada em alguns corações. Porque não há coisa melhor do que ter o coração aberto pelo Espírito. Que essa mensagem fique cravada nos corações, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém.